A dor que ele carregava não fazia barulho. Ninguém via, ninguém percebia. Por fora ele parecia seguir a vida normalmente, cumprindo compromissos, conversando, sorrindo quando precisava, mantendo a rotina como se tudo estivesse em ordem. Mas havia algo dentro dele que nunca tinha realmente ido embora. Uma dor antiga, silenciosa, profunda, que não se mostrava em lágrimas visíveis nem em explosões evidentes, mas que estava presente em cada decisão, em cada medo, em cada passo que ele deixava de dar. E o mais perigoso de tudo era justamente isso. Por ser silenciosa, ele aprendeu a conviver com ela como se fosse parte da própria identidade, como se aquele peso interno fosse apenas o jeito dele. Como se aquela sensação constante de vazio, medo e cansaço emocional fosse apenas uma característica normal da vida. E foi exatamente por isso que essa dor começou a destruir o futuro dele sem que ele percebesse. Porque nem toda destruição acontece de forma repentina. Às vezes ela acontece lentamente, em pequenas escolhas, em oportunidades que você evita, em relações que você sabota, em sonhos que você adia por tempo demais. E foi assim que começou. Ele não percebeu no início. Achava que estava apenas sendo cauteloso, que estava esperando o momento certo, que ainda não era hora de tentar algo maior. Mas, na verdade, existia uma parte dentro dele profundamente ferida, e essa parte estava conduzindo suas decisões no escuro. Toda vez que surgia uma oportunidade, a primeira reação era recuar. Toda vez que algo exigia entrega emocional, ele se fechava. Toda vez que a vida pedia coragem, ele encontrava uma razão lógica para não agir. E por algum tempo, isso pareceu prudência, pareceu maturidade, pareceu inteligência emocional. Mas com o passar dos meses e anos, ele começou a perceber que a vida dele não avançava. Os mesmos ciclos se repetiam, as mesmas inseguranças voltavam, as mesmas frustrações apareciam. Como se ele estivesse andando em círculos, vivendo versões diferentes da mesma dor. Isso começou a gerar uma inquietação silenciosa, porque ele já não conseguia ignorar a sensação de que algo dentro dele estava impedindo o futuro de acontecer. Foi então que ele começou a perceber um padrão. Não era o mundo que estava travando a vida dele. Não eram as circunstâncias, nem as pessoas, nem a falta de oportunidade. Havia algo dentro, uma dor que ele nunca tinha nomeado. Uma ferida emocional que seguia viva, mesmo que em silêncio. E essa dor aparecia de formas muito sutis. No medo de confiar, na dificuldade de se posicionar, na incapacidade de acreditar que algo realmente bom poderia acontecer para ele. Era como se, no fundo, ele já esperasse perder antes mesmo de começar. E isso mudou completamente a forma como ele começou a olhar para si mesmo. Porque pela primeira vez, percebeu que não estava apenas vivendo o presente. Estava reagindo a algo muito mais antigo. Uma dor que talvez tivesse começado anos atrás. Em rejeições, decepções, perdas, humilhações, ou momentos em que se sentiu profundamente sozinho. Algo que ele nunca se permitiu sentir por inteiro e que, por isso, continuava vivendo dentro dele. Talvez esse seja um dos maiores perigos da dor silenciosa. Ela não desaparece só porque você não fala sobre ela. Ela se desloca, sai da emoção e entra no comportamento, sai da memória e entra nas escolhas, sai da lembrança e entra no futuro. E foi exatamente isso que começou a acontecer com ele. A dor que ele nunca enfrentou começou a se transformar em padrão. Ele evitava riscos porque tinha medo de sofrer de novo. Se afastava de pessoas porque tinha medo de ser ferido. Não sonhava grande porque, no fundo, acreditava que não suportaria mais uma decepção. E, sem perceber, começou a construir um futuro limitado pela dor do passado. Essa foi uma das percepções mais difíceis que ele já teve. Ele não estava apenas machucado, ele estava deixando a própria dor decidir quem ele seria daqui para frente. E isso trouxe um choque profundo, porque até então ele acreditava que o tempo resolveria, que seguir em frente seria suficiente, que continuar vivendo naturalmente faria tudo passar. Mas agora entendia que tempo sem consciência não cura, apenas distancia, e aquilo que não é curado continua influenciando.
Foi nesse ponto que ele começou a se perguntar: quantas decisões da minha vida estão sendo tomadas por medo e não por verdade? Essa pergunta mudou tudo, porque revelou quantas vezes ele chamou de prudência aquilo que, na verdade, era ferida. Quantas vezes chamou de falta de vontade aquilo que, na verdade, era medo de reviver a dor. Quantas vezes chamou de não era para ser aquilo que, no fundo, era apenas autoproteção. Talvez isso também esteja fazendo sentido para você agora. Talvez exista uma dor que você carrega em silêncio, uma decepção antiga, uma rejeição, uma perda, uma ferida que nunca foi realmente vista. E talvez, sem perceber, ela esteja influenciando suas escolhas hoje, porque a dor que não é olhada não desaparece. Ela decide. Decide o quanto você se entrega. Decide o quanto você acredita. Decide o quanto você se permite viver. E foi exatamente isso que ele começou a perceber. Não era o futuro que estava destruído. Era a dor antiga que estava moldando o futuro antes mesmo dele acontecer. E no momento em que essa consciência começou a nascer, algo dentro dele se moveu pela primeira vez em muito tempo, porque aquilo que é visto deixa de agir no escuro. E talvez seja exatamente aqui que a sua transformação também comece. E foi exatamente quando ele começou a enxergar essa dor com mais honestidade que algo ainda mais profundo se revelou. Ela não estava apenas influenciando as emoções dele, ela estava comandando silenciosamente a forma como ele imaginava o amanhã. Essa foi uma das descobertas mais dolorosas que ele já teve, porque significava admitir que o futuro que tanto desejava talvez nunca tivesse realmente uma chance de nascer enquanto o passado continuasse no controle. Durante muito tempo ele acreditou que estava tomando decisões conscientes, maduras, baseadas na realidade, mas agora começava a perceber que muitas dessas escolhas não vinham de clareza, vinham de feridas. Não era prudência, era medo. Não era falta de oportunidade, era autoproteção. Não era desinteresse, era a exaustão emocional de alguém que já sofreu tanto por dentro que passou a evitar tudo aquilo que pudesse, mesmo de longe, despertar a mesma dor novamente. E isso começou a aparecer em tudo. Nos sonhos que ele deixava pela metade, nas oportunidades que ele dizia para si mesmo que não eram o momento certo, nas pessoas que ele mantinha sempre a uma distância segura, nos projetos que ele iniciava com entusiasmo, mas abandonava assim que surgia a primeira dificuldade. Agora tudo começava a fazer sentido, porque ele finalmente conseguia enxergar a raiz. Não era preguiça, não era azar, não era incapacidade. Era uma parte ferida dentro dele, tentando impedir que ele sofresse de novo, mesmo que, para isso, precisasse impedir que ele vivesse de verdade. E essa percepção mudou completamente a forma como ele passou a olhar para a própria história, porque começou a entender que, muitas vezes, a dor não destrói o futuro de forma direta. Ela destrói através das escolhas que faz você tomar no presente. Ela te convence a não tentar. Te convence a não confiar. Te convence a não se expor. E quando você passa anos vivendo assim, o futuro começa a parecer cada vez menor, cada vez mais distante daquilo que um dia você sonhou. Foi então que ele começou a notar algo ainda mais forte. A dor silenciosa não apenas influenciava as escolhas, ela também moldava a forma como ele se enxergava. Havia uma narrativa interna profundamente marcada pela ferida. Uma voz silenciosa que dizia que ele não era forte o suficiente, que não conseguiria sustentar algo grande, que mais cedo ou mais tarde tudo acabaria mal. E essa voz não gritava, ela sussurrava. Sussurrava no momento em que ele estava prestes a acreditar em si mesmo. Sussurrava quando algo começava a dar certo. Sussurrava antes de qualquer passo importante, e, por ser tão constante, ele já nem percebia mais que aquilo era dor falando. Achava que era apenas a própria consciência, apenas a própria personalidade. Mas agora conseguia ver, e ver isso mudou tudo, porque no instante em que ele percebeu que não era a verdade, mas uma ferida se expressando, algo começou a perder força. Afinal, aquilo que é visto deixa de agir completamente no escuro. Foi nesse momento
que ele fez uma pergunta que nunca tinha feito antes com tanta sinceridade. Quantas vezes eu desisti da minha própria vida por causa de uma dor que nunca curei? Essa pergunta atravessou ele por dentro, porque trouxe à tona lembranças de escolhas que naquele momento pareceram racionais, mas que agora ele enxergava de outro jeito. Quantas vezes ele se afastou de alguém que poderia ter sido importante porque tinha medo de ser abandonado? Quantas vezes deixou um sonho morrer porque não suportaria a possibilidade de fracassar? Quantas vezes chamou de não era para ser aquilo que no fundo era apenas medo de reviver a antiga ferida? E talvez essa seja a parte mais difícil da transformação. Perceber que muitas vezes a maior sabotagem não vem do mundo, vem da dor que você ainda não enfrentou. Porque aquilo que não é curado encontra formas de continuar vivo. E uma das formas mais silenciosas é moldando o futuro antes mesmo dele acontecer. Foi exatamente isso que ele começou a compreender. A dor não estava apenas no passado, ela estava projetada no amanhã. Cada decisão tomada pelo medo era uma forma de prolongar a ferida. Cada passo evitado era uma forma de deixar o passado continuar definindo a vida dele. E isso trouxe uma urgência nova, porque pela primeira vez ele percebeu que não podia mais simplesmente continuar empurrando isso para frente, esperando que o tempo resolvesse sozinho. O tempo não tinha resolvido até ali, apenas tinha ensinado a dor a se esconder melhor. E talvez isso também esteja fazendo sentido para você agora. Talvez exista algo dentro de você que ainda dói em silêncio. Algo que ninguém vê, algo sobre o qual você raramente fala, mas que continua influenciando suas escolhas, sua confiança, a forma como você enxerga o próprio futuro. Talvez essa dor esteja vestida de cautela, de cansaço, de falta de vontade, quando na verdade é apenas uma ferida antiga tentando te proteger da repetição do sofrimento. Mas proteção em excesso pode se tornar prisão. E foi exatamente isso que ele percebeu. Não era a vida que estava destruindo o futuro dele. Era a dor que ele continuava carregando sem olhar. E no instante em que essa consciência nasceu de verdade, algo dentro dele começou a mudar, porque pela primeira vez ele não queria apenas seguir em frente. Ele queria entender o que ainda estava sangrando dentro dele antes de tentar construir qualquer amanhã. E talvez seja exatamente aí que o seu processo também precise começar. E foi exatamente nesse ponto que ele percebeu algo que mudou completamente a direção da própria vida. Não era possível construir um futuro sólido sobre uma dor que ainda continuava comandando tudo em silêncio. Durante muito tempo, ele tentou seguir em frente sem olhar para trás, como se ignorar aquilo fosse suficiente para curar, como se continuar ocupado, continuar produzindo, continuar vivendo no automático fosse capaz de silenciar o que ainda doía. Mas agora ele entendia que a dor não desaparece porque você se distrai. Ela apenas aprende a se esconder em lugares mais profundos, e de lá continua influenciando tudo, principalmente aquilo que você ainda vai viver. E essa foi uma das percepções mais difíceis, porque ele começou a entender que muitos dos medos que sentia hoje não eram sobre o presente, eram sobre o passado que ainda respirava dentro dele. O medo de tentar vinha de uma antiga sensação de fracasso. O medo de confiar vinha de uma antiga sensação de abandono. O medo de sonhar grande vinha de uma antiga sensação de humilhação. E quanto mais ele percebia isso, mais compreendia que não estava vivendo apenas o agora. Estava vivendo uma continuação emocional daquilo que nunca tinha sido resolvido. Foi então que ele começou a notar como essa dor tinha se infiltrado em todas as áreas da vida dele. Ela estava na forma como falava consigo mesmo, sempre diminuindo as próprias capacidades antes mesmo de tentar. Estava na forma como se relacionava com as pessoas, sempre esperando que em algum momento tudo desmoronasse. Estava na forma como olhava para o futuro, sempre com uma mistura de desejo e medo, como se uma parte dele quisesse avançar, enquanto outra fazia de tudo para mantê-lo parado. E essa luta interna o desgastava profundamente, porque por fora parecia apenas indecisão, mas por dentro era uma guerra silenciosa entre o desejo de viver e o medo de sofrer de novo.
Talvez esse seja um dos efeitos mais devastadores da dor não curada. Ela divide você por dentro. Uma parte quer ir, outra parte quer se proteger, uma parte quer acreditar, outra quer fugir. E enquanto essa divisão continua, o futuro nunca consegue nascer por inteiro. Foi exatamente isso que ele começou a enxergar. O amanhã que ele desejava estava sendo sufocado por uma versão dele que ainda vivia presa ao ontem. E isso trouxe uma clareza brutal. Ele não precisava apenas de mais disciplina, mais coragem ou mais motivação. Ele precisava olhar para aquilo que ainda estava ferido dentro dele. Porque não adianta empurrar a vida para frente se a alma continua parada no ponto onde foi machucada. E foi nesse momento que ele começou a fazer algo que nunca tinha feito de verdade. Em vez de fugir da dor, ele decidiu escutá-la. Perguntou a si mesmo onde aquilo tinha começado. Em que momento passou a acreditar que não era suficiente? Em que momento começou a sentir que precisava sempre se proteger do pior? Em que momento o medo se tornou maior do que a vontade de viver plenamente? E essas perguntas começaram a trazer respostas que estavam enterradas havia muito tempo. Lembranças antigas, frases que ouviu no passado, situações que o fizeram sentir-se pequeno, descartável, incapaz. Momentos que na época pareciam ter passado, mas que na verdade permaneceram vivos dentro dele. Foi aí que ele entendeu algo profundamente transformador. A dor silenciosa não destrói o futuro apenas porque machuca. Ela destrói porque faz você acreditar que precisa continuar vivendo a partir dela. E quando você vive a partir da dor, tudo é filtrado pelo medo. Cada possibilidade parece ameaça. Cada oportunidade parece risco. Cada novo começo parece a chance de uma nova ferida. E assim, a vida vai sendo reduzida. O futuro vai ficando menor. Os sonhos vão sendo adaptados à dor. E sem perceber, você começa a chamar isso de realidade, quando na verdade é apenas uma limitação emocional ainda não vista. Talvez isso também esteja acontecendo com você agora. Talvez exista algo dentro de você que ainda está definindo a forma como você imagina o próprio amanhã. Talvez uma dor antiga esteja fazendo você acreditar que não vale a pena tentar, confiar, sonhar ou se expor. Mas talvez a verdade seja outra. Talvez não seja o futuro que assusta você. Talvez seja a dor antiga que ainda tem medo de ser despertada. E no momento em que ele percebeu isso, algo dentro dele começou a se reorganizar. Porque pela primeira vez, ele entendeu que não precisava continuar vivendo em função da própria ferida. Não precisava continuar permitindo que a dor fosse a voz que decidia tudo. O passado podia explicar muita coisa, mas não precisava continuar determinando o destino dele. E essa consciência foi o primeiro passo real para que o futuro finalmente começasse a ter espaço para existir. E foi exatamente nesse momento que algo dentro dele começou a mudar de forma mais profunda, porque pela primeira vez ele entendeu que a dor não precisava continuar sendo a arquiteta do amanhã. Durante muito tempo, ele acreditou que o passado tinha o direito de definir tudo o que viria pela frente, como se cada ferida vivida tivesse se transformado em uma sentença permanente sobre quem ele era e sobre aquilo que poderia viver. Mas agora uma nova percepção começava a nascer. O passado explica, mas não precisa governar. Essa ideia atravessou ele por dentro, porque mostrou que talvez ele estivesse entregando poder demais a uma dor que, embora real, não precisava continuar comandando a própria vida. E quanto mais ele pensava nisso, mais entendia quantas vezes deixou de viver por medo de sentir de novo. Quantas vezes recusou oportunidades por medo de fracassar como antes. Quantas vezes se fechou emocionalmente por medo de ser machucado de novo. Quantas vezes diminuiu os próprios sonhos para não correr o risco de se decepcionar. E isso trouxe uma clareza quase brutal. Ele não estava apenas se protegendo, ele estava se limitando. Estava trocando a possibilidade de viver por uma falsa sensação de segurança. E essa segurança tinha um preço alto demais, porque preservava a ferida, mas destruía o futuro. Foi aí que ele percebeu que a dor silenciosa tinha se tornado um tipo de identidade. Ela não era mais apenas algo que aconteceu.
Tinha se transformado em uma forma de pensar, em uma forma de agir, em uma forma de se enxergar. Era como se uma parte dele já se definisse a partir do que sofreu, como se, no fundo, acreditasse que aquilo dizia quem ele era. E talvez esse seja um dos maiores perigos das dores não curadas. Elas deixam de ser experiência e passam a virar identidade. Você para de pensar, eu fui ferido, e começa a sentir, eu sou quebrado. Para de pensar, eu vivi uma decepção, e começa a acreditar, eu não nasci para dar certo. E foi exatamente essa confusão que ele começou a desfazer. Porque pela primeira vez, percebeu que a dor fazia parte da história, mas não era a história inteira. O sofrimento tinha acontecido, mas ele não era o sofrimento. A perda tinha sido real, mas ele não era a perda. A rejeição tinha existido, mas ela não definia o valor dele. E essa separação mudou tudo, porque no momento em que ele deixou de se identificar completamente com a dor, ela começou a perder força. Afinal, aquilo que deixa de ser identidade pode finalmente começar a ser curado. Foi então que ele começou a se perguntar algo ainda mais importante. Quem eu seria se essa dor não estivesse decidindo tudo por mim? Essa pergunta abriu um espaço novo dentro dele. Um espaço onde, pela primeira vez em muito tempo, começou a surgir a imagem de um futuro que não nascia do medo, mas da verdade. Um futuro em que ele não precisava continuar vivendo em modo de sobrevivência emocional. Um futuro em que os sonhos não precisavam ser reduzidos ao tamanho da própria ferida. E isso trouxe uma emoção intensa, porque uma parte dele percebeu que ainda existia vida além da dor. Ainda existia desejo, ainda existia força, ainda existia futuro. Talvez isso esteja fazendo sentido para você agora. Talvez exista uma dor dentro de você que já se misturou tanto com a forma como você se vê que parece impossível separar uma coisa da outra. Talvez você já tenha começado a acreditar que é aquilo que sofreu, que é aquilo que perdeu, que é aquilo que um dia disseram sobre você. Mas talvez a verdade seja outra. Talvez isso tenha acontecido com você, mas não seja quem você é. E no momento em que essa consciência começa a nascer, algo poderoso acontece. O futuro deixa de ser uma continuação automática do passado. Foi exatamente isso que ele começou a sentir. Pela primeira vez, o amanhã não parecia apenas repetição, parecia possibilidade. Porque agora ele entendia que não precisava continuar obedecendo à dor como se ela fosse destino. Podia ouvi-la, compreendê-la, curá-la, mas não precisava mais permitir que ela decidisse por ele. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda a transformação. A dor pode explicar por que você chegou até aqui, mas não precisa decidir para onde você vai daqui para frente. E foi exatamente quando ele entendeu isso que algo dentro dele finalmente encontrou espaço para recomeçar.